E se as bênçãos estivessem procurando por você? Veja o que aconteceu. Inscreva-se em nosso canal para ver mais histórias como essa. Curta e ative as notificações para receber nossas histórias mais recentes. A história começa no momento de incerteza, quando o povo de Israel se encontra numa importante encruzilhada. Depois de serem libertados da escravidão no Egito e vagarem pelo deserto durante anos, eles finalmente estão às portas da terra prometida. Mas nesse momento crucial, Deus dá-lhes uma mensagem clara, uma promessa que mudaria as suas vidas para sempre. Em Deuteronômio 28, Deus se dirige ao seu povo através de Moisés, deixando-lhes uma advertência poderosa, mas também uma promessa maravilhosa. Ele lhes diz que se obedecerem à sua palavra, se seguirem fielmente os seus mandamentos e andarem nos seus caminhos, algo incrível acontecerá. Você não terá que lutar por bênçãos ou se esforçar além do que já fez. Não será necessário correr atrás do que você deseja ou almeja. Em vez disso, Deus lhes promete algo quase impensável. Todas essas bênçãos virão sobre você e o alcançarão porque você obedeceu ao Senhor seu Deus. Imagine por um momento o que essa promessa significa. Esta não é uma simples sugestão de que as coisas vão melhorar se você fizer a coisa certa. É muito mais do que isso. É uma afirmação direta de que as bênçãos não apenas virão eventualmente, mas irão procurá-lo ativamente, encontrá-lo onde quer que você esteja. Esta é uma aliança inquebrável entre Deus e o seu povo. Uma promessa de que o seu favor não se limita ao que você pode ver ou tocar no presente, mas está constantemente se movendo em sua direção, sempre pronto para alcançá-lo. O versículo central desta promessa tem imenso poder. Todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Não é uma questão de saber se eles chegarão ou não. É uma certeza. É uma verdade divina que não pode ser negada. Deus garante que, à medida que você vive em obediência, seu favor e suas bênçãos não apenas estarão ao seu alcance, mas também se moverão em sua direção, como uma corrente que não pode ser detida. Aqui, o espectador pode começar a perguntar: o que significa viver em obediência? Como alguém pode experimentar essa promessa em sua vida? E, o mais importante, que bênçãos estão destinadas a receber-nos se seguirmos o caminho que Deus estabeleceu? À medida que essas questões começam a ressoar na mente do espectador, a história está apenas começando. Este é o ponto de partida para compreender como a obediência a Deus pode abrir portas que antes pareciam fechadas. A promessa é clara. As bênçãos estão buscando você. Mas como será essa busca na vida real? Como isso afetará todos os aspectos da sua existência? O que se segue é uma viagem que levará o protagonista a descobrir a verdade desta promessa. Nosso protagonista, David, é um homem comum que, como muitos, passou grande parte de sua vida tentando fazer a coisa certa. Ao longo dos anos, ele trabalhou duro, sempre se esforçando para ser justo em suas ações, gentil com os outros e fiel a Deus. No entanto, neste momento da sua vida, David sente-se preso no ciclo interminável de esforços não recompensados. Cada dia parece mais difícil que o anterior. Apesar de todos os seus esforços, ele sente que as bênçãos de Deus estão fora de alcance, como se algo o estivesse impedindo. David chegou a um ponto crucial. Os problemas familiares o dominam, tensões com a esposa, desafios com os filhos e um trabalho que parece estagnado. Não é que ele tenha perdido a fé, mas a esperança de ver qualquer mudança positiva começa a desaparecer. No seu coração, ele começa a fazer uma pergunta que o perturba profundamente: e se as promessas de Deus não forem para mim? Apesar de sua devoção, apesar de ter tentado viver de acordo com os princípios que lhe foram ensinados desde a infância, as bênçãos parecem ilusórias. A realidade da sua vida diária não reflete a promessa que ele leu tantas vezes nas Escrituras. E isso o faz duvidar. Este conflito interno o consome. Ele se pergunta se falhou em alguma coisa, se talvez não tenha sido obediente o suficiente ou se há algum erro em sua vida que está impedindo que as bênçãos o alcancem. Muitas vezes você se pega refletindo silenciosamente, tentando entender por que, se você fez tudo o que Deus pede, ainda se sente sozinho em sua luta. O vazio que ele sente não é apenas material, mas espiritual. As bênçãos que ele busca não são apenas financeiras, mas também paz, uma sensação de que Deus está com ele a cada passo. Uma noite, depois de um dia particularmente difícil, David sai para o quintal de sua casa e olha para o céu.
As estrelas brilham, imóveis no vasto firmamento. Ao contemplar a imensidão do céu, sente-se pequeno, insignificante. Em sua mente surge uma pergunta que ele não consegue deixar de lado. Por que as bênçãos não chegam até mim? O que estou fazendo de errado? A desesperança tornou-se uma sombra que o segue e, embora a sua fé em Deus não tenha desaparecido, ela começa a vacilar. Naquele momento, algo dentro dele o obriga a orar. Não é uma oração longa ou eloquente, mas um apelo honesto do mais profundo do seu ser. Deus, tenho tentado te seguir, te obedecer, mas não entendo por que as bênçãos que você prometeu parecem tão distantes. Eles não são para mim. É uma oração carregada de dúvidas, mas também de um profundo desejo de resposta. É neste ponto que a história de David se conecta com muitos de nós. Todos nós já estivemos naquela situação em que nos perguntamos se as promessas de Deus são realmente para nós. Nós nos esforçamos, tentamos fazer a coisa certa, mas quando as bênçãos não chegam na hora ou da maneira que esperamos, a dúvida surge. E é aqui que a história de David começa a ressoar no espectador, porque aquela sensação de busca e vazio é algo que muitos já vivenciaram. O que Davi ainda não sabe é que as bênçãos que ele almeja estão mais próximas do que ele imagina. A promessa de Deuteronômio 28:2 permanece tão real para ele quanto foi para o povo de Israel. Mas para descobrir, David terá de dar um passo em frente na sua fé e na sua obediência, e estar disposto a ver as bênçãos de Deus de uma forma que nunca tinha considerado antes. Depois daquela noite, quando Davi abriu seu coração diante de Deus sob o dossel de estrelas, algo dentro dele mudou. Embora não tenha obtido uma resposta imediata ou um sinal milagroso, sentiu uma pequena centelha de paz, como se Deus o tivesse ouvido. No entanto, os dias que se seguiram foram tão desafiadores quanto antes. Os problemas com a família ainda estavam presentes, o trabalho permanecia estagnado e a sua situação financeira não melhorou. Ainda assim, algo estava diferente. David estava começando a ver as coisas de forma diferente. Um dia, ele enfrentou um desafio que testaria sua fé como nunca antes. No trabalho, uma situação complicada colocou-o numa posição difícil. Um projeto importante estava em risco e seu chefe deu a entender que a única maneira de salvá-lo seria pegar um atalho, algo que David sabia ser antiético. A pressão foi intensa. Se o projeto fracassasse, a empresa poderia sofrer enormes prejuízos. Pior ainda, David poderia perder o emprego. David sabia que a decisão não se referia apenas a um projeto ou ao seu trabalho. Este foi um ponto de viragem, um ponto em que ele teria que escolher entre obedecer aos seus princípios e à vontade de Deus ou sucumbir à tentação do caminho mais fácil. Ele se lembrou das palavras do versículo em Deuteronômio 28:2. Todas essas bênçãos virão sobre você e o alcançarão porque você obedeceu ao Senhor seu Deus. Estas palavras ressoaram em sua mente como um eco profundo. A promessa estava lá, mas exigia algo dele: obediência, mesmo quando a obediência era difícil. David passou a noite em oração. Ele sabia o que tinha que fazer, mas o medo o paralisou. E se ele perdesse o emprego? O que aconteceria com sua família? Apesar de tudo, uma voz interior lembrou-lhe que Deus o trouxe até este momento e que a sua promessa ainda era verdadeira. Não se tratava da facilidade da situação, mas da fé que ele tinha para superá-la. David lembrou-se de algo que aprendeu na igreja. A obediência nem sempre traz recompensas imediatas, mas as bênçãos de Deus sempre chegam no seu tempo. Na manhã seguinte, com o coração acelerado, mas determinado, David falou com seu chefe. Explicou que não poderia comprometer os seus princípios e que, embora compreendesse a pressão, não poderia tomar um atalho que comprometesse a sua integridade. Ele sabia que poderia perder tudo com aquelas palavras, mas as disse mesmo assim, acreditando que estava fazendo a coisa certa. Era hora de obedecer, independentemente das consequências. O que se seguiu foi surpreendente. Em vez de ser demitido, seu chefe olhou para ele em silêncio por alguns momentos e então o elogiou inesperadamente por sua honestidade. Ele disse a ela que admirava sua integridade, algo que não via com frequência no mundo corporativo. Ele não apenas manteve o emprego, mas foi promovido para um cargo de maior responsabilidade. Junto com isso, veio uma melhoria financeira que David não havia previsto. Naquele momento, David percebeu algo profundamente significativo. As bênçãos nem sempre vêm da forma que esperamos. Às vezes o ato de obedecer a Deus, embora difícil,
É o primeiro passo para que seu favor chegue até você. E assim como o versículo diz, Davi não precisava buscar essas bênçãos. Porque eles obedeceram, eles o alcançaram. Este foi um momento decisivo em sua vida. Não se tratava apenas de uma promoção ou de um upgrade financeiro. Mais importante ainda, David entendeu que a obediência, embora desafiadora, é a porta para verdadeiras bênçãos. Daquele dia em diante, sua confiança na promessa de Deus foi renovada e sua vida começou a se transformar de uma forma que ele nunca poderia ter imaginado. Depois de tomar a decisão de obedecer a Deus e permanecer firme em seus princípios, Davi começou a notar mudanças sutis, mas significativas, em sua vida. Não foi como se tudo tivesse sido resolvido magicamente de repente, mas havia uma paz interior que eu não tinha antes. Essa paz não veio do seu trabalho ou da melhoria econômica, mas de saber que tinha tomado a decisão certa. Pela primeira vez em muito tempo, David sentiu que, apesar das dificuldades, não estava sozinho no seu caminho. Foi como se o seu ato de fé tivesse aberto uma porta invisível que permitiu que as bênçãos de Deus começassem a fluir para a sua vida. Uma das primeiras bênçãos que percebeu não foi material, mas emocional. As tensões em sua casa, que pareciam ter chegado ao limite, começaram a diminuir. Sem perceber, seu comportamento mais calmo e sua nova paz interior começaram a afetar positivamente sua esposa e seus filhos. Discussões constantes transformaram-se em conversas mais amáveis, e onde antes havia frustração, surgiu agora uma atmosfera de compreensão e apoio. David percebeu que a sua obediência a Deus não estava apenas abrindo portas para si mesmo, mas também para sua família. Foi como se as bênçãos que lhe foram prometidas começassem a irradiar para as pessoas próximas a ele. No trabalho, apesar da dificuldade da situação que enfrentou, as coisas também começaram a melhorar. A decisão de ser justo e obedecer a Deus não só lhe trouxe uma promoção inesperada, mas também mudou a forma como seus colegas o viam. Passaram a respeitá-lo mais, não só pelo seu desempenho, mas pela sua firmeza e pelos seus princípios. Aos poucos, David começou a ser visto como um líder, alguém confiável em quem os outros podiam confiar. Novas oportunidades se apresentaram. Embora nem todas fossem imediatas, ele não sentia mais necessidade de ir atrás delas. Ele sabia que se continuasse a obedecer e a confiar em Deus, as bênçãos o encontrariam, assim como o versículo havia prometido. Além do material, David também experimentou uma transformação espiritual. Onde antes havia incerteza e dúvida, agora havia uma fé renovada. Ele começou a passar mais tempo orando, não pedindo coisas, mas agradecendo pelo que já tinha. Seu relacionamento com Deus se aprofundou e foi nessa intimidade com Ele que ele começou a entender que as bênçãos nem sempre se manifestavam da maneira que se esperava. Às vezes, a maior bênção foi a paz e a confiança que Deus lhe deu, sabendo que, independentemente das circunstâncias, Ele estava no controle. Com o passar dos dias e das semanas, as bênçãos continuaram a alcançá-lo. Eles nem sempre eram grandes ou visíveis para os outros, mas David o sentia bem no fundo. Nos pequenos momentos, como uma conversa positiva com um colega, uma melhora na saúde de um familiar ou simplesmente a sensação de estar no lugar certo na hora certa, David entendeu que as bênçãos de Deus nem sempre vêm na forma de grandes bênçãos. Malagers. Às vezes, são pequenos vislumbres de seu amor e cuidado que, somados, transformam uma vida inteira. O mais surpreendente foi que, à medida que Davi continuava a obedecer e a viver de acordo com os mandamentos de Deus, as bênçãos pareciam segui-lo. Não se tratava mais de esforços humanos ou do que ele poderia fazer para obtê-los. Deus estava trabalhando em sua vida de uma forma que as bênçãos chegavam até ele sem a necessidade de buscá-las ativamente. Era como se, a cada passo que ele dava em obediência, essas bênçãos chegassem a ele, uma após a outra, exatamente como Deuteronômio 28:2 prometeu. David começou a ver que a obediência não era apenas um fardo ou um dever, mas uma porta aberta para a plenitude e o favor de Deus. Cada pequeno ato de fé que ele realizou desencadeou um fluxo de bênçãos que, embora nem sempre imediatas ou visíveis, eram inegáveis. Na sua vida pessoal, no seu lar, no seu trabalho e no seu relacionamento com Deus, as bênçãos o seguiram e o envolveram, assim como Deus havia prometido. Com o passar do tempo, Davi começou a perceber como, constantemente e sem esforço próprio, as bênçãos de Deus o cercavam.
O que inicialmente eram pequenas mudanças que surgiram após seu ato de obediência, agora se tornaram algo muito maior. Davi podia ver claramente a mão de Deus em todos os aspectos da sua vida, do maior ao menor. Ele havia chegado a um ponto em que as bênçãos não apenas o tocavam, mas o abraçavam completamente. Tudo o que ele passou, cada desafio que enfrentou, agora tinha um novo significado. Certa tarde, enquanto estava em casa desfrutando de um jantar em família, David teve um momento de profunda reflexão. A atmosfera em sua casa era completamente diferente da de alguns meses atrás. As tensões com a sua esposa tinham desaparecido, e onde antes havia discussões e distanciamento, agora havia riso, compreensão e amor. Seus filhos, que antes pareciam tão distantes, agora compartilhavam momentos com ele, sentindo-se mais unidos como família. Ao observar os sorrisos em seus rostos, David sentiu um calor em seu coração que não sentia há muito tempo. Não foi apenas felicidade, foi uma paz profunda e um sentimento avassalador de gratidão. Foi nesse momento que tudo se encaixou, a promessa de Deus foi cumprida. Davi percebeu que tudo o que aconteceu a seu favor foi resultado direto de sua decisão de obedecer a Deus em meio às dificuldades. O versículo que ele havia lido tantas vezes em Deuteronômio 28:2 estava se cumprindo diante de seus olhos. Todas essas bênçãos virão sobre você e o alcançarão porque você obedeceu ao Senhor seu Deus. Já não eram apenas palavras no antigo texto sagrado. Era uma realidade viva que ele estava vivenciando em primeira mão. As bênçãos não lhe escaparam, mas o alcançaram de maneiras que ele nunca imaginou. No seu trabalho, não só foi promovido, como novas portas se abriram para ele. Projetos maiores, com mais responsabilidade, colocaram-no numa posição que nunca esperava alcançar tão cedo. Porém, o que mais chamou a atenção não foi o sucesso profissional ou o crescimento financeiro, mas a forma como tudo parecia se alinhar perfeitamente. Era como se cada passo que ele dava fosse guiado por uma mão invisível, a mão de Deus. Coisas que antes pareciam impossíveis agora aconteciam com fluidez, como se o caminho estivesse claro à sua frente. Mas as bênçãos não se limitaram ao material ou profissional. David também experimentou uma restauração interior. Aquela paz que ele sentiu nos primeiros dias após o seu ato de obediência era agora constante. Ele não sentia mais a ansiedade ou o vazio que o acompanhava há tanto tempo. Em vez disso, havia uma confiança inabalável de que Deus estava ao seu lado, guiando todos os aspectos da sua vida. Essa confiança não dependia das circunstâncias, mas da certeza de que ele havia sido fiel e de que Deus cumprirá a sua promessa. O clímax da história de David veio num momento de profunda oração e gratidão. Ao refletir sobre tudo o que havia acontecido, ele se ajoelhou silenciosamente em seu quarto. Em meio a seus pensamentos, um sentimento de gratidão inundou seu coração. Com lágrimas nos olhos, David reconheceu que tudo o que tinha, tudo o que havia conquistado, não era produto de seu próprio esforço ou de sua sorte. Foi a graça de Deus, manifestada através de sua obediência. A sensação de estar cercado pelo favor de Deus era tão avassaladora que Davi não pôde deixar de chorar. Não foram lágrimas de tristeza, mas de gratidão por ter testemunhado a fidelidade de Deus em sua vida. Ao levantar-se daquela oração, David compreendeu que as bênçãos de Deus nem sempre são imediatas, mas sempre vêm. Nem sempre da maneira que você espera, mas sempre na hora certa. E o mais importante, as bênçãos de Deus não são apenas algo que você recebe, são algo que chega até você, o envolve e o transforma. Davi era um homem mudado e agora entendia plenamente o poder de obedecer a Deus, sabendo que suas promessas são verdadeiras e que, quando andamos em sua vontade, as bênçãos não apenas vêm, elas nos alcançam e nos abraçam. David, olhando para trás, percebeu algo profundo. As bênçãos de Deus nem sempre vêm como esperamos, nem no momento em que as antecipamos. Sua experiência pessoal lhe mostrou que as bênçãos muitas vezes vêm envoltas em desafios e provações, mas a chave era permanecer fiel a Deus em todos os momentos. Não se tratava apenas de receber coisas materiais ou soluções rápidas para problemas, mas de confiar no processo de Deus, mesmo quando o resultado não é visto imediatamente. Na sua reflexão, David compreendeu que a obediência a Deus não é apenas uma obrigação ou um fardo, mas uma oportunidade para se abrir ao fluir do seu favor. As bênçãos que finalmente recebeu não foram apenas promoções no trabalho ou a restauração de sua família, mas a paz interior,
a confiança em Deus e o senso de propósito que ele agora tinha em sua vida. Tudo o que ele desejava e muito mais veio até ele, mas não por causa de seus próprios esforços, mas por causa de sua disposição de obedecer a Deus quando as circunstâncias eram difíceis e parecia não haver recompensa visível. Davi percebeu que as bênçãos nem sempre são imediatas, mas são sempre certas quando seguimos a vontade de Deus. Ao obedecer a Deus, mesmo nos momentos em que parece mais difícil, ele abriu as portas para que sua graça e favor entrassem em todos os aspectos de sua vida. O que antes parecia uma luta sem fim tornou-se um testemunho da fidelidade de Deus. A mensagem central que David queria partilhar com os outros era clara. Quando obedecemos a Deus, estamos a plantar sementes de bênção que mais cedo ou mais tarde germinarão. Você pode não perceber na hora, pode enfrentar dúvidas e desafios, mas a promessa de Deus é imutável. Todas essas bênçãos virão sobre você e o alcançarão porque você obedeceu ao Senhor seu Deus. Deuteronômio 28:2. E quando essas bênçãos chegam até você, elas o fazem de maneiras que você nunca poderia ter imaginado. David queria que a sua história inspirasse outros a confiar em Deus de uma forma mais profunda. Ele sabia que muitas pessoas, como ele, enfrentavam situações que pareciam insolúveis. Talvez eles estivessem lutando com decisões difíceis, enfrentando obstáculos em seus empregos, relacionamentos rompidos ou até mesmo problemas de saúde. Mas a sua mensagem para eles foi simples e direta: não desista. Continue obedecendo a Deus, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Ele é fiel e sua promessa é real. As bênçãos que o buscam o encontrarão e, quando o fizerem, você saberá disso sem dúvida. Em seu último pensamento, David quis deixar uma lição clara para o espectador. Nem sempre temos que ver o resultado imediato da nossa obediência em confiar que Deus está trabalhando. Muitas vezes, as maiores bênçãos vêm envoltas no processo de espera e nos pequenos passos de fé que damos a cada dia. Assim como ele aprendeu, as bênçãos de Deus não exigem que as busquemos ou que façamos tudo perfeitamente. Tudo o que Deus pede é que sigamos sua vontade, e quando o fizermos, as bênçãos virão até nós sem esforço de nossa parte. A jornada de David terminou com um profundo sentimento de gratidão e uma certeza que ele queria compartilhar com todos que quisessem ouvir. Deus é fiel à sua palavra. Se você decidir obedecê-lo, seu favor chegará até você. Você não precisa buscar bênçãos desesperadamente. Confie que, no momento perfeito, eles vão te encontrar. E essa foi a maior bênção que Davi recebeu. Uma vida cheia de propósito, guiada pela mão de Deus e cercada pelo favor que só Ele pode dar. Agora que você ouviu a história de David, é hora de refletir sobre sua própria vida. Eu te pergunto, você está obedecendo a Deus em todas as áreas da sua vida? Existem decisões que você está adiando porque não vê uma solução clara ou porque teme o que pode acontecer se seguir a vontade dele. Às vezes, a obediência a Deus pode parecer difícil, especialmente quando não vemos resultados imediatos. Mas lembre-se, Deus não pede que você entenda tudo, Ele apenas pede que você confie nele e siga seus mandamentos. Quero que você pense por um momento sobre as áreas da sua vida onde você sente que as bênçãos estão distantes. É no seu trabalho, sua família, seus relacionamentos pessoais? Talvez, como David, você tenha lutado em silêncio, perguntando-se por que as promessas de Deus não parecem se cumprir para você. Mas a promessa permanece a mesma para todos nós. Todas essas bênçãos virão sobre você e o alcançarão porque você obedeceu ao Senhor seu Deus. Deuteronômio 28:2. Você não precisa perseguir bênçãos ou tentar controlar tudo. Deus já prometeu que se você seguir seus caminhos, as bênçãos o encontrarão. Mesmo em momentos de dúvida, confie que seu plano é perfeito e que seu tempo é sempre certo. Convido você hoje, neste exato momento, a fazer uma pausa e se perguntar: estou confiando em Deus o suficiente para obedecê-lo sem questionar o resultado? Estou deixando minhas dúvidas ou medos atrapalharem minha fé? Se a sua resposta for não, encorajo você a dar um passo de fé. Entregue essas preocupações a Deus e decida obedecê-lo, mesmo que você não tenha uma visão geral. Pode ser algo tão simples como tomar a decisão certa no trabalho ou tão profundo como confiar a Ele seus relacionamentos. Seja o que for que esteja impedindo você de seguir em frente, hoje é a hora de entregá-lo a Deus. E se sentir que precisa de ajuda nesse processo, você pode encerrar esse momento com uma oração. Você pode dizer algo como: Senhor,
Hoje te entrego minhas preocupações e dúvidas. Reconheço que tentei fazer as coisas sozinho, mas agora quero confiar totalmente em ti. Ajude-me a obedecer-te em todas as áreas da minha vida, mesmo quando o faço. Não entendo o resultado, sei que suas promessas são verdadeiras e que, se eu seguir sua vontade, as bênçãos me alcançarão. Obrigado por sua fidelidade e seu amor. Lembre-se, a obediência nem sempre é fácil, mas é o caminho para as bênçãos que Deus preparou para você. Convido você a confiar mais profundamente em suas promessas e a caminhar com fé, sabendo que as bênçãos estão buscando você. Não importa quão distantes pareçam agora, Deus sempre cumpre sua palavra. Você está pronto para permitir que essas bênçãos cheguem até você. Inscreva-se em nosso canal para ver mais histórias como essa. Curta e ative as notificações para receber nossas histórias mais recentes.